Olá, meu nome é João Vitor de Lima Moreira, eu sou do Polo Univesp UAB Santana, em São José dos Campos. Eu e os meus colegas estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Somos alunos do curso de Bacharel em Administração da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso tema é a integração da inteligência artificial em recursos humanos, princípios, vantagens e desafios. Um artigo de revisão de temática que engloba o tema e agora em seguida a apresentação dos outros membros do grupo. Olá, eu sou Gabriel Santos Damasceno, aluno do curso de Administração do Polo de Palmital, São Paulo. Olá, me chamo Lohane Brier, sou do Polo de Ubatuba. Olá, eu sou o Maicon Ramalho Alves, de Ribeirão Pires. Meu nome é Maria Enaína Lopes da Silva e eu sou do Polo Parque Bristol. Meu nome é Sabrina Dias, eu faço parte do Polo de Santana de Parnaíba. Oi, meu nome é Tainá de Oliveira, eu faço parte do Polo de Paraibuna. Vou começar falando a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Vivemos em um momento de grandes transformações tecnológicas e sociais, que impactam diretamente a forma como as organizações lidam com seus recursos humanos. Antigamente, o RH tinha um papel mais burocrático, focado em processos administrativos e controle de pessoal. Com o passar do tempo, essa área evoluiu e passou a ser vista como estratégica para o alcance dos objetivos das empresas. Como destaca Chiavenato, pessoas e organizações são interdependentes. Um não existe sem o outro. E hoje, o capital humano é considerado um dos principais fatores de competitividade, como reforça Marras. Paralelamente a essa evolução, surgiu e se desenvolveu a inteligência artificial. De acordo com Russell e Norwig, a IA estuda sistemas capazes de perceber o ambiente e agir de forma racional. Desde a década de 1950, ela se expandiu e passou a fazer parte de diversas áreas, como o aprendizado de máquina, robótica e processamento de linguagem natural. O ponto de encontro entre o RH e a IA acontece quando as empresas começam a usar algoritmos e sistemas inteligentes para otimizar a gestão de pessoas. Hoje, já vemos ferramentas de recrutamento automatizado, análise de desempenho e chatbots que apoiam os colaboradores. Essas inovações trazem ganhos de eficiência e agilidade, mas também novos desafios, como a questão ética, o risco de vieses algorítmicos e a necessidade de adaptação dos profissionais de RH. Diante desse cenário, esse trabalho tem como objetivo analisar como a inteligência artificial influencia a área de recursos humanos, destacando seus benefícios, desafios e o equilíbrio necessário entre tecnologia e a dimensão humana das organizações. Neste capítulo, nós vamos ouvir falar sobre os objetivos da integração da inteligência artificial em recursos humanos. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise detalhada da influência da inteligência artificial nos processos de recursos humanos em empresas brasileiras e examinar de que maneira essa tecnologia vem transformando a gestão de recursos humanos. Mediante o objetivo geral, para este trabalho ficaram determinados os objetivos específicos subsequentes. Conhecer ferramentas de IA utilizadas em processos de RH em empresas, analisar a forma em que a IA influencia atividades e processos na área de recursos humanos, como recrutamento, seleção, treinamento e avaliação, avaliar os benefícios e malefícios encontrados pelas empresas mediante a adoção de soluções de inteligência artificial em RH, investigar desafios e resistência das empresas e profissionais diante da implementação da inteligência artificial. E, por fim, explorar tendências futuras do uso da inteligência artificial no setor de recursos humanos e possíveis impactos nas relações de trabalho. Olá, neste capítulo nós vamos ouvir falar sobre o método de pesquisa. Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, tal qual um artigo de revisão, trazendo como base revisões de literatura, a fim de descrever de forma detalhada, ampla e fundamentada como a inteligência artificial vem sendo utilizada no RH, quais benefícios já são observados e quais dificuldades ainda existem baseando-se em análises e sintetizações de informações previamente publicadas, oferecendo uma estruturação crítica a partir da visão de diversos autores. De início, foi feito um levantamento de dados que consultou diversas fontes como livros, artigos, relatórios e documentos, garantindo uma visão mais próxima da realidade das empresas e do material acadêmico quanto ao respectivo tema.
Essa revisão teórica inicial é importante, pois ajudará com o conhecimento das principais observações já feitas sobre o tema e, posteriormente, servirá como base para a comparação das diferentes informações quanto ao objeto do trabalho. O processo de seleção das fontes seguiu critérios de relevância temática, atualidade, respaldo acadêmico e contribuição para os objetivos do trabalho. A análise do conteúdo foi conduzida por meio de identificação de categorias como ferramentas de IA utilizadas em RH, impactos positivos e negativos da implementação, desafios enfrentados pelas empresas, percepções dos profissionais da área e tendências futuras. A categorização permitiu a construção de uma visão crítica e estruturada, destacando tanto os pontos de concordância na literatura quanto os pontos opostos, além de pontos subjetivos onde ainda existem lacunas quanto aos subtemas específicos da temática. Por se tratar de uma revisão de literatura, este trabalho de conclusão de curso passou por sistematizações e interpretações críticas de fontes de dados pré-existentes. Desta forma, a proposta construiu um panorama para a compreensão do cenário atual da aplicação de inteligência artificial no setor de recursos humanos, identificando tendências, desafios e oportunidades para as futuras investigações e aplicações práticas. Vou falar sobre princípios de recursos humanos. Para Vanessa da Mata, que é gerente sênior de marketing e demanda, recursos humanos é uma área relativamente nova, surgiu no início do século XX, ela já foi chamada de relações industriais e a sua função antes era regulamentar e organizar as exigências legais, como, por exemplo, admissões, demissões, entre outros. Hoje, a área de recursos humanos é também conhecida como gestão de pessoas. Para Chiavenato, a gestão de pessoas é uma das áreas que mais tem passado por mudanças e transformações nesses últimos anos, e que, ao longo do tempo, a função do RH ganhou um caráter estratégico. Ele é voltado ao desenvolvimento humano e à competitividade organizacional. Marras, ele descreve a evolução do RH em 5 fases distintas, que são elas: a administrativa, a contábil, a fase legal, a tecnicista e a fase estratégica. Lacombe, ele cita que as organizações são constituídas essencialmente por pessoas, sendo impossível desassociar a sua existência da participação humana em qualquer processo. A especialista Elisandra da Mata, que é referência em implantação de RH estratégico, conta que, segundo uma pesquisa, 22% das pequenas empresas e 37% das grandes empresas já adotaram a IA em algum momento no seu dia a dia. Nos tempos atuais, com as transformações digital, com o Departamento de Recursos Humanos, passou a adotar subsistemas para alcançar outras funções, como, por exemplo, aumentar a assertividade nas contratações. Muitas vezes ela utiliza a IA para auxiliar, monitorar resultados e passar feedbacks aos funcionários, aos colaboradores. Segundo Chiavenato, a área de gestão de pessoas deverá assumir novos papéis, sair do burocrático para o estratégico. Com essas mudanças, o RH nos dias de hoje ele é entendido como uma área estrategista que tem como foco a gestão humanizada. E, com o uso da inteligência artificial, a tendência é contribuir cada vez mais para o processo de aprimoramento da área de RH, juntamente com a inteligência artificial. Olá! Neste capítulo, vamos ouvir falar sobre os princípios da inteligência artificial. A inteligência artificial é um dos campos mais dinâmicos e transformadores da ciência da computação, tendo suas origens logo após a Segunda Guerra Mundial. O termo inteligência artificial foi criado em 1956 durante a Conferência de Dartmouth, considerado o marco inicial da área. Desde então, a IA expandiu-se em múltiplas vertentes, consolidando-se como um campo interdisciplinar que envolve computação, matemática, filosofia, psicologia e linguística. Segundo Russell e Norb, a IA pode ser compreendida como o estudo de agentes inteligentes, ou seja, sistemas capazes de perceber o ambiente e agir de forma racional, maximizando as chances de alcançar determinados objetivos. Essa definição amplia a compreensão da IA para além da simples reprodução do pensamento humano, incorporando também a noção de racionalidade e de tomada de decisão baseada em dados. Entre os fundamentos da IA estão processamento de linguagem natural, que permite a comunicação entre máquinas e seres humanos em linguagem cotidiana, a representação de conhecimento, necessário para armazenar informações e raciocinar a partir delas, o aprendizado de máquina, que possibilita as máquinas identificarem padrões e adaptar-se a novas situações, e visão computacional e robótica, que permite a percepção e interação como o mundo físico. Esses elementos estão intimamente ligados ao famoso teste de Turing, proposto por Alan Turing em 1950, que buscava avaliar se uma máquina poderia ser indistinguível de um ser humano em uma interação baseada em linguagem.
Embora o teste não seja mais considerado a meta principal da IA, ele representa a base filosófica do campo, levantando questões sobre pensamento, consciência e limites de automação. Historicamente, a evolução da IA pode ser dividida em períodos de grande otimismo, seguidos de fase de estagnação, conhecidas como invernos da IA. Contudo, nas últimas 2 décadas, o avanço do aprendizado de máquina, e em especial das redes neurais profundas, Deep Learning, trouxe resultados expressivos em áreas como tradução automática, reconhecimento de voz, veículos autônomos e diagnósticos médicos. Atualmente, a IA é reconhecida não apenas como um conjunto de técnicas computacionais, mas como uma tecnologia capaz de transformar modelos de negócio, processos organizacionais e relações sociais. Russell e Norb ressaltam que a IA é relevante para qualquer tarefa que envolva cognição, planejamento ou tomada de decisão, sendo por isso considerado um campo universal. Com base nesses princípios, torna-se possível compreender como a aplicação da IA no campo dos recursos humanos pode gerar impactos significativos, criando formas de selecionar, desenvolver e gerir talentos, mas também levantando dilemas éticos e organizacionais que precisam ser debatidos. Convergência entre recursos humanos e inteligência artificial. Para entendimento do conceito de maneira clara, convergência tem como um de seus significados será o que se dirige ao mesmo ponto. No contexto de recursos de RH e inteligência artificial, essa convergência vem se dando pelo aumento expressivo do uso de ferramentas de IA de maneira contínua, muito pelo fato de que esse uso traz como exemplo vantagens como agilidades e soluções, de acordo com Veller Pereira. A convergência entre recursos humanos e inteligência artificial, embora discutida com mais frequência na atualidade, tem seus primórdios na temática geral e remonta de tempos mais antigos, com origens reconhecidas em meados da década de 50, assim como cita Miller. Na época, mediante os marcos quanto ao início da discussão, começaram a surgir os primeiros artigos, abordando os mais diversos temas, dentre eles até o questionamento quanto à adaptação das máquinas em sua capacidade de imitar o ser humano, diretamente abordado por Alan Turing em seu artigo de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Estreitando o tema para a área de recursos humanos e tendo em vista o grande interesse na temática, devido às suas possíveis aplicações, vê-se uma grande movimentação quanto à integração da inteligência artificial, o que traz consigo uma mudança no modelo tradicional de gestão e até mesmo na questão organizacional. Aplicações práticas da IA em RH. As aplicações práticas quanto à convergência de recursos humanos e inteligência artificial têm como objetivo tornar a rotina mais eficiente e metodologias mais inteligentes, de acordo com Mariana Jatobá. Essas aplicações estão divididas em várias áreas dentro do RH, tais como recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e gestão de desempenho e planejamento de carreira e retenção de talentos. Os impactos da convergência. A convergência entre recursos humanos e inteligência artificial provoca transformações significativas organizacionais, sendo válido tanto para o operacional quanto o estratégico. Diante do relato por Pinheiro, em 2024, a adoção de sistemas inteligentes redefine a forma como os profissionais de RH analisam dados, tomam decisões e gerenciam talentos, o que permite a gestão mais dinâmica e orientada por modelos preditivos. Essa automação, no entanto, também gera impactos na estrutura e nas competências exigidas dentro das equipes, uma vez que tarefas inicialmente humanas passam a ser feitas por algoritmos e plataformas digitais. Nascimento, Couto e Pérez trazem como um dos principais impactos positivos dessa convergência a otimização de processos internos, que se tornam mais ágeis e precisos. Entretanto, existem desafios associados à transparência de decisões dos algoritmos e à preservação do total humano dentro das relações de trabalho. Em muitas organizações, observa-se a necessidade de criar políticas que equilibrem o uso de tecnologias preditivas com a preservação da empatia e da ética profissional, aspectos indispensáveis à gestão de pessoa. Nusrat Abadi, em 2022, aponta que a integração da IA nas etapas do ciclo de vida do colaborador, recrutamento, retenção e análise de desempenho, gera efeitos de longo prazo na sustentabilidade da força de trabalho. Os sistemas, ao mesmo tempo que aprimoram a qualidade das contratações e eficiência operacional, geram debates sobre privacidade de dados e critérios de avaliações automatizados. Já Lima reforça que a convergência tecnológica traz também impacto cultural, transformando o modo como líderes e colaboradores veem o próprio trabalho. A inserção da inteligência artificial redefine papéis e responsabilidades, estimulando uma cultura organizacional voltada à inovação e aprendizagem, embora também exija uma adaptação constante a novas dinâmicas digitais. Assim, pode-se afirmar que a convergência entre IA e RH atua como um vetor de transformação ampla,
gerando ganhos expressivos em eficiência e inteligência estratégica, assim como também impõe desafios éticos, sociais e culturais que precisam ser continuamente avaliados. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as vantagens da inteligência artificial no setor de RH. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial tem sido um grande diferencial nas organizações, em especial na forma em que o RH atua na gestão de pessoas e na tomada de decisões estratégicas. Dentre os principais benefícios, a automação de atividades repetitivas se destaca. Tarefas como triagem de currículos, análise de desempenho, gestão de benefícios, podem ser executados por sistemas de inteligências, fazendo com que os profissionais de RH otimizem seu tempo e foquem em ações mais estratégicas. A inteligência artificial tem revolucionado o recrutamento e a seleção de candidatos, que por meio de algoritmos de aprendizado podem analisar grandes números de dados e selecionar o candidato que melhor se encaixa na vaga. Outro ponto importante é o apoio à gestão de desempenho e do engajamento de colaboradores. Ferramentas de inteligência artificial conseguem acompanhar indicadores, sugerir treinamentos e até providenciar possíveis desligamentos. Em resumo, a inteligência artificial traz ganhos significativos para o setor de RH, tanto na eficácia operacional quanto no fortalecimento do papel estratégico. E vou falar sobre as desvantagens e desafios da integração da inteligência artificial em recursos humanos. Um dos primeiros desafios é a falta de humanidade. A inteligência artificial é eficiente em análise de dados, mas não compreende sentimentos num contexto emocional ou em empatia. Significa que decisões feitas só por algoritmos podem ignorar os aspectos essenciais de comportamento humano, tornando os processos seletivos cada vez mais frios e impessoais. O segundo desafio são os vícios de algoritmo. A inteligência artificial aprende com dados que o recrutador deseja, seja de gênero ou de uma especificação acadêmica. Ela repete e até amplifica esses padrões. Assim, ela pode criar vícios de algoritmos que podem excluir perfis diferentes daqueles que você mais deseja. O terceiro desafio seria a falta de transparência. Muitos algoritmos funcionam como uma caixa preta. Ninguém sabe exatamente como a decisão da máquina é tomada. Isso dificulta questionar erros, entender critérios e até apontar responsabilidades quanto às decisões de IA. Para tentar solucionar ou amenizar esse fator, treinar recrutadores de RH para entender o pensamento da máquina pode ajudar a diminuir a decisão excessiva. O quarto desafio é a dependência tecnológica e sobre a resistência humana. Outro problema é que parte dos profissionais temem ser substituídas pela tecnologia no mercado de trabalho. E além disso, as empresas podem se tornar dependentes excessivamente da tecnologia e podem acabar perdendo a capacidade crítica e de analisar pessoas de forma humana e estratégica. Por fim, a inteligência artificial ela é extremamente útil em RH, mas não podemos depender totalmente dela. Sem ética, supervisão humana e revisão constante, ela deixa de ser uma ferramenta e se torna um risco. O desafio real é não escolher entre tecnologia ou pessoas, é garantir que a tecnologia trabalhe a favor das pessoas e não no lugar delas. Muito obrigado pela atenção. Concluindo, nosso trabalho abordou como a inteligência artificial tem influenciado e transformado a área de recursos humanos. O que observamos é que o RH deixou de ser um setor focado apenas em processos administrativos e passou a atuar de forma estratégica dentro das organizações, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das pessoas e dos resultados. A inteligência artificial desempenha um papel importante nessa transformação. Ela apoia decisões e otimiza tarefas, traz agilidade e eficiência para o dia a dia no RH. No entanto, ficou evidente que a adoção dessa tecnologia exige equilíbrio. A inteligência artificial é uma ferramenta analítica e racional, mas não substitui o olhar humano, a empatia e a sensibilidade necessária na gestão de pessoas. A metodologia utilizada ao longo do trabalho nos permitiu analisar o cenário atual, identificar como essa integração já acontece
e reconhecer também os desafios que precisam ser considerados, como a necessidade de garantir a ética, transparência e justiça nos processos, especialmente no processo de recrutamento e seleção. Portanto, concluímos que o RH moderno é aquele que consegue alinhar a tecnologia e a humanização. A inteligência artificial ela deve ser vista como um suporte estratégico capaz de ampliar as capacidades do RH e não substituir das relações humanas. A gestão de pessoas ela continua sendo sobre pessoas. A tecnologia ela vem para potencializar, organizar e transformar os processos mais eficientes, mas a decisão final, a sensibilidade e o cuidado continuam sendo responsabilidades humanas. Assim, o futuro do RH não é totalmente tecnológico, nem totalmente humano. Ele é o encontro de dois. Quando esse equilíbrio é bem aplicado, temos uma gestão mais consciente, inclusiva e estratégica, capaz de fortalecer tanto os colaboradores quanto a organização em um todo. E eu vou falar um pouco sobre as considerações finais do nosso trabalho. Então, durante esse trabalho eu consegui entender melhor como a inteligência artificial ela vem ganhando espaço dentro da área de recursos humanos e mudando a forma como as empresas cuidam dos seus processos. Durante a pesquisa, deu para perceber que essa tecnologia ela traz muitos benefícios, como economizar tempo, diminuir os erros e ajudar na tomada de decisões de um jeito mais rápido e eficiente. Mas também existem desafios. As empresas ainda precisam se adaptar, cuidar da privacidade dos dados e principalmente encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e do olhar humano nas decisões. No geral, eu percebi que a inteligência artificial ela pode caminhar junto com a valorização das pessoas. O segredo está em como as empresas aplicam essas ferramentas com ética e transparência e sempre com foco no desenvolvimento humano. Então, o mais importante é entender que a tecnologia pode sim ser uma grande aliada, desde que seja usada com responsabilidade e com propósito. Esse foi o trabalho de conclusão de curso da turma 4, grupo 6. Gostaríamos de agradecer toda a orientação até aqui, tanto durante todo o período do nosso curso, quanto ao nosso orientador, João Gomes Mazanga. Espero que tenham gostado todos do conteúdo que trouxemos a partir desse trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado a todos.